Boa noite. Estamos começando a nossa live de sexta-feira, último dia de live da semana. E toda sexta-feira a gente está aqui ao vivo com a doutora Elisama. E hoje a gente vai falar o seguinte: como o controle das emoções pode pode te ajudar, né, a agir estrategicamente contra o Covid. Então vai ser um bate-papo interessante, né, que a importância do controle das emoções para passar por momentos de crise, não só a pandemia, né, que é uma crise geral, mas às vezes crises internas também, né, crises pessoais que também afligem as pessoas e com isso ter esse controle ou não ter pode ser a diferença, né? Então vai ser um bate-papo interessante, né? Em tempos de Covid a gente vai ter essa visão tanto do controle das emoções, tanto os cuidados, né, essenciais para que você tenha também uma boa saúde, né, para passar por esse momento que não é fácil para ninguém, né? Então vai ser um bate-papo, vamos esperando aí as pessoas chegarem e com isso vai apertando aí o aviãozinho, vai apertando o coraçãozinho para live ser jogada para outras pessoas, né? Então vamos aguardar um pouco a doutora Elisama chegar para que a gente inicie aqui a nossa live. Então vamos chamando o pessoal para começarmos o nosso bate-papo. E você também pode ir deixando as suas perguntas, as suas experiências, as suas angústias frente a esse momento que a gente está passando, né? Que é muito turbulento, a gente passando por essas provações aí de ficar em casa e passando esse dilema, ficar em casa ou não, né? Trabalhar de casa, as pessoas estão tendo que se reinventar para poder continuar aí, né, com as suas atividades. Então, muito interessante esse bate-papo, né? Muito interessante esse assunto. Então, enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai conversando aqui. Vamos aguardando mais um pouco a doutora Elisama. Então, vamos nós para início. Aguardando a doutora Elisama entrar, para que o nosso bate-papo flua. Isso. Oi, Rafael. Olá. Tudo bem? Vamos lá? Como é que você tá? Vamos. Tudo bem, graças a Deus. E aí, o frio já chegou? Nossa, aqui é frio demais para mim. Eu coloquei aqui meu capote, tá bem frio aqui. Aí não, né? Ah, e aquela maravilha, né? Eu tô até com vergonha de colocar a temperatura 4, 5 horas da manhã, que aqui já tá 20 graus 4, 5 horas da manhã. É. Então, calor intenso, mesmo no inverno. Boa noite, Cícera. Então, antes da senhora entrar, estava falando aqui que o tema, né, que a gente vai tratar, que é o controle das emoções, né, como ele pode ajudar, né, a agir estrategicamente, né, nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, né, e explicando que essas ações, né, em momentos de crise, a gente ter ou não ter um controle emocional, né, pode nos ajudar. E quando a gente está falando de uma pandemia, que é uma crise mundial, né, algumas coisas que a gente pode fazer, além de ter esse controle emocional, né, nos ajuda também a passar por isso, né, e, consequentemente, ajudar outras pessoas, né, a passar, né,
com menos turbulência por esses momentos difíceis. É isso, doutor? É verdade, Rafael. Eu tenho recebido depoimentos e pedidos de socorro ultimamente que têm como é que eu te falo? Me tirado da minha zona de conforto. Porque, inclusive, por profissionais da própria saúde, que trabalham em hospitais, o desencontro de informações é tão grande que a própria classe médica ela está perdida. Você acredita nisso? A própria classe médica ela vai ficando tão enlouquecida com o confronto das informações. Por isso que nós temos que ter um equilíbrio emocional para a gente conseguir passar por essa pandemia de uma forma sensata, para que a gente possa viver os nossos sonhos e continuar a nossa vida, que é o nosso objetivo, passar por tudo isso e de uma forma equilibrada. Agora, deixa eu te falar uma coisa, o que eu prestei bastante atenção. Tá dando um eco aí para você ou não? Será que se eu Não, para colocar o mim meu não. fone? Para mim tá ok. Eu coloco o fone, porque aqui na rua aqui às vezes faz muito barulho, então eu prefiro colocar o fone para não atrapalhar o Eu pessoal. estou ouvindo um eco. Tipo assim, a minha voz está ressonando. Eu vou colocar o fone para ver se melhora. Entendi. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Hum. Então, Rafael, o que eu tenho notado? Ah, lá, a Cícera também está ouvindo um eco. Será que agora melhorou? Eu tô ouvindo normal. Tô ouvindo normal. Então, Retorno tá na tendo um voz. retorno da minha. Deixa eu. Luzes. Deixa eu Deixa desligar eu o meu fazer computador. Pode ser porque meu computador está ligado aqui perto. Deixa eu desligar. enquanto a doutora desliga lá. Então, esse assunto, né, como aflige, né, a população mundial, né, esse desencontro de informações, muitas vezes, ao invés de ajudar, né, acaba atrapalhando. A gente tem, né, as pessoas que a gente confia, né, tem as pessoas que são autoridades, né, em alguns assuntos, e aí esse confronto, né, esse desencontro de informação, acaba as pessoas, né, perdendo esse controle emocional, né, de quem confiar, de que fazer, né, há quanto tempo já estamos aí nessa pandemia, né, e as pessoas, né, ficam sem saber em quem acreditar, não é isso? Verdade, verdade, Rafael. E você sabe o que aconteceu? As pessoas, elas deram previsões, e essas previsões que elas foram dando não foram cumpridas, né? Isso trouxe uma ansiedade muito grande para nós. E agora, o que acontece? Os leitos dos hospitais estão cada vez mais lotados. Eu fiquei sabendo de notícias, inclusive, de governador Valadares, de, de ter uma lotação assim, e praticamente ser proibido adoecer. É, Então, o que eu e aí acredito? acaba tendo outros problemas, né? Com a pandemia, né? O contágio sendo muito voraz, né? As outras doenças que são também, né, importantes, elas acabam perdendo um pouco, né, os cuidados, né? E aí pessoas que poderiam estar sendo salvas de outras doenças, né, estão acabando perdendo a vida também por conta desse super, né, cuidado que estão com a Covid. E os leitos hoje aqui em Valadares aqui está praticamente 100%, né, ocupados. Né? Eles estão tendo que alocar leitos de outras áreas, né, para colocar os pacientes de Covid. Então, isso é muito importante, Rafael. A gente enxergar a situação a seguinte, que
as, as metas que eles tiveram para cumprir, eles não conseguiram cumprir. Então, eu acredito que agora o equilíbrio emocional tem que ser maior. De cada um que tem a pessoa que ama, nós temos que concentrar o que nós vamos fazer para a gente conseguir passar por essa pandemia sem ficar dependendo de município, de governo, enfim, sem depender de ninguém. Nós temos que colocar agora o nosso equilíbrio emocional à prova de bala, filtrar as informações ao máximo. Por quê, Rafael? Sabe o que acontece? Hoje, as informações que se jogam, elas são mais para confundir as pessoas e deixar as pessoas amedrontadas do que resolver o problema. Então, você vê que existe um interesse de simplesmente matar pessoas. Infelizmente, eu tenho que falar isso como médica, infelizmente, às vezes, algum detalhezinho que poderia ser simplificado, eles fazem daquilo ali um alarde, eles fazem aquilo ali um problema, como os tratamentos, né? Os tratamentos que estão sendo usados para a Covid-19, de repente as pessoas começam a falar muito mal e de repente começam a colocar aqueles problemas, falando que aquele tratamento mata pessoas, e isso amedronta as pessoas, se no caso elas precisarem de um tratamento. Então, nós que temos a nossa família, nós precisamos estar equilibrados nessa hora, porque nós temos que usar as armas que nós temos para conseguirmos passar por essa pandemia, não sermos hospitalizados, não precisarmos de internação. É isso que nós temos que concentrar nesse momento. Ótimo. E no que diz respeito à saúde, à garantia da saúde, quais seriam dicas simples, né, que as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois no IGTV, podem estar adotando, né, ou estarem complementando, né, porque tem algumas medidas que as pessoas já usam, né, mas tem algumas que não. Então, o que elas precisam, né, tornar hábitos, né, e o que elas precisam incluir, né, nessa rotina diária, né, que diz respeito à saúde, que diz respeito à prevenção, não só da Covid, né, que está aí em evidência, né, mas com a saúde como um todo. Verdade. Nós podemos usar os métodos mais naturalistas possíveis, que a gente tiver condição da gente estar tendo uma alimentação natural. Isso, de certa forma, vai enriquecer o nosso organismo com vitaminas e minerais. Eu costumo falar muito que, às vezes, algo para ser científico demora muito tempo. Então, eu cito um caso da vitamina C, que morreram milhares de pessoas e ainda se fala que não é científico. Eles ainda comentam que vitaminas eles não têm provas científicas que vitaminas enriquecem o sistema imunológico. Então, isso é muito sério, porque nós temos que entender que uma alimentação, que uma fração de vitaminas no nosso corpo, que é essencial para o nosso sistema imunológico, isso fará toda a diferença no nosso organismo para combater essa infecção. Na verdade, todos nós vamos ser expostos ao mesmo vírus. Nós vamos ser expostos ao mesmo vírus, em um momento diferente do outro. Mas o que diferencia será o nosso organismo e a nossa reação diante daquela infecção. E outra coisa que é muito importante, porque às vezes você está na sua família e você se infecta. O seu organismo, dependendo, você pode estar ali assintomático. Mas você convive ali com os seus filhos, ou você convive com uma pessoa mais velha, que ela está mais debilitada,
Aquela infecção, ela irá acontecer de uma forma diferente para aquela outra pessoa. Então, nós temos que ter atenção nisso. Nós, apesar que está tendo uma briga muito grande, se o tratamento, se usa tal medicamento, se usa tal vitamina, se usa inicial, se usa fase inicial, você sabe, são interrogatórios que às vezes a gente tem que filtrar, porque a gente tem que saber em qual perfil de pessoas que nós nos encaixamos. Nós somos pessoas que gostamos de prevenir, que a gente acha que antes prevenir do que remediar, ou nós somos pessoas que gostamos de ver quando estamos doentes e temos a ação correta na doença, ou nós somos pessoas que empurramos com a barriga até o último instante? Então, isso daí é muito importante, a gente saber que tipo de pessoa nós estamos nessa situação. Porque se você for uma pessoa que gosta de prevenir, você terá ações totalmente preventivas. Então, você vai começar a tomar vitaminas, você vai começar a tomar minerais, você vai começar a ter preocupação com a sua alimentação, você vai evitar essas reportagens estressantes e conviver com informações que te tiram de uma sintonia de preparo. Porque você tem que estar sintonizado com o preparo. E aí? Se eu tiver os primeiros sintomas, o que eu preciso fazer? E aí, antes de eu adoecer, doutora Elisama, quais vitaminas que eu, meu marido, meus filhos precisamos estar tomando para fortalecer o nosso organismo? E aí, doutora Elisama, se nós sentimos o primeiro sintoma, quais os medicamentos que a gente pode estar seguro que, se nós não usarmos, isso pode prejudicar o nosso tratamento e fazer com que o nosso tratamento seja menos eficiente? Porque o tratamento, na fase inicial, ele é totalmente diferente de você deixar esse tratamento com uma fase tardia, Rafael. Então, as pessoas elas precisam conseguir enxergar que situação que elas estão e que tipo de pessoas que elas são. Eu gosto de prevenir. É importante pontuar aqui, né, que quem faz a prevenção, né, quem tem hábitos preventivos, não quer dizer que estão esperando a doença, e simplesmente, né, fortalecendo a sua máquina aí para qualquer outra enfermidade, né? Para qualquer contato com outra enfermidade. Igual a senhora mesmo disse aí, né? Talvez o contato com o vírus, né, possa acontecer, né? Mas aí vai variar e vai depender da sua reserva, né, de imunidade para que isso, né, tenha ou não, né, os sintomas, e se tiver os sintomas, quais os graus de sintomas que vai apresentar, né, levando até a necessidade de internação. Então, Verdade. É muito importante esse ponto aí, de identificação, e mais ainda, né, eu costumo dizer o seguinte, existe a pandemia? Existe, né, a gente não pode negar que não existe. E agora, o que a gente pode fazer? A gente tem que aprender, né, quais são os sintomas. Ok, os sintomas são esses, né? Quais são as medidas que a gente deve tomar para que a gente não tenha contato com o vírus? As medidas são essas? Então, pronto, eu já sei o que eu preciso fazer para não entrar em contato, né? Então, eu vou saber se eu estou exposta, né, ou não ao vírus, né, levando em consideração esses cuidados pessoais, que aí cada um toma conta de si. Não tem jeito de eu aqui em casa tomar conta de você aí na sua casa, né? Então é cuidados pessoais, cada um tem que tomar o seu, né? E aí, se eu tiver essa exposição, né, quais são os cuidados que eu tenho que ter para que esse contágio ele não aconteça, né? E por outro lado, antes disso, né, quais são os cuidados que eu devo ter
para minha imunidade melhorar, né? Para que eu tenha, né, capacidade interna, né, interna no meu corpo para poder lutar contra esse vírus, né? O que eu preciso fazer isso preventivamente, né? Para que na hora que eu tenha contato, na hora que começa a aparecer os primeiros sintomas, eu tenha, né, essa tranquilidade para poder atuar, né, contra aí essa Com enfermidade. certeza, com certeza. E você sabe o que é que a gente tem que prestar atenção? Que mesmo as pessoas que sobrevivem ao Covid, mesmo as pessoas que conseguiram sobreviver depois de uma fase difícil, depois elas podem ter problemas visuais, depois elas podem ter problemas de coração, depois elas podem ter problemas no cérebro, na glândula tireoide, enfim. É uma tempestade de sintomas e de doenças que a gente acaba tendo que conviver se a gente for empurrando com a barriga. Então, isso é muito importante você ter falado isso. E, na verdade, o que acontece? Como é uma doença nova, às vezes em mim vai dar uma falta de paladar e de olfato, às vezes com dorzinha de garganta, em outros vai dar uma diarreia, vai dar tosse, em outros vai dar uma dor abdominal, uma dor no corpo, febre, enfim. Eu acredito que agora é um momento onde nós temos que ter noção de que qualquer sintoma que a gente comece a ter, é melhor a gente atirar e depois perguntar, porque talvez o risco que você terá de ficar empurrando, você vai perder as principais horas. E você sabe o que é mais importante? Você sabe o que é mais importante, Conta pra Rafael? gente aí. É quando as pessoas têm contato. Igual, por exemplo, uma pessoa que adoeceu de Covid, ela conviveu com várias pessoas. E aí, o que essas pessoas fizeram quando conviveram com ela? E outro dado importante, depois que essa pessoa ela ficou sabendo que ela tinha Covid, que demorou um tempo para isso acontecer, demorou um tempo para ela saber que ela não era só uma gripezinha, que era Covid mesmo. E aí? E as pessoas que ela conviveu? O que fizeram? Porque se ela passou o vírus para essas pessoas continuaram a espalhar. Por isso que é importante o que a gente fala, que é as fases iniciais. Se você teve contato com uma pessoa com Covid, é melhor você ter uma atitude imediata. É melhor você não perder tempo, porque não vale a pena você perder tempo. Entendeu? É melhor você dar um vermífugo à toa, em algumas doses à toa, do que você esperar e você pagar com as consequências que você ainda nem sabe quais, né? Porque tem adolescentes que não tinham comorbidades nenhuma, que tiveram Covid e desenvolveram hidrocefalia. Pessoas saudáveis, mulheres saudáveis que tiveram a Covid e desenvolveram problema de tireoide sério. Então, assim, o que eu costumo falar, que agora é hora da gente se juntar, prestar bastante atenção em quais informações que a gente acredita, para a gente não perder o tempo certo de tratamento. Né? Não e aí, perder a hora tem uma questão seguinte, né, desse contato inicial e depois de comunicar às pessoas que teve contato com a pessoa positiva. Parece que ter, né, contraído a doença seja um crime inafiançável, né, pior crime do mundo. Né? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas falam assim, putz, eu peguei o Covid. De quem que eu peguei? Né? E depois, para quem que eu passei? Né? Então, às vezes a pessoa se culpa, né, de ter pegado, às vezes as pessoas se culpam de ter contato com outras pessoas, e essa culpa faz com que elas não informem as pessoas. Nem as pessoas que elas tiveram contatos
iniciais, né, no começo, né, porque tem aquele período onde os vírus estão se multiplicando e você está jogando esses vírus para as outras pessoas, que também a gente não sabe quanto tempo é. Alguns falam 7 dias, outros falam mais, outros falam menos, enfim. A gente não sabe essa quantidade de dias, não sabe as pessoas que você está tendo contato, né? E muitas vezes você fica com medo, né, de falar com as outras pessoas. Eu fui, né, diagnosticado positivo, né? Vamos, né, fazer os exames, vamos ver se mais alguém que teve contato comigo pegou também. Aí ela começa a fazer aquele tratamento contra os sintomas, e aí depois que ela está curada, né, ou está melhor daqueles sintomas, aí que ela fala para as pessoas, eu tive Covid. E aí que vem, né, essa questão de a gente falar, né, desse controle emocional, né? O simples informar, né, não te coloca como um carrasco, né, como uma pessoa ruim por ter, né, transmitido essa doença. Né? Foi uma questão, e aí a gente precisa, né, voltar e falar, né, dos cuidados preventivos. Né? No caso, né, tá se falando de usar máscara, mas máscara para quê? Né? Será que a máscara ela é tão eficaz nessa prevenção? Né? O contato né, o distanciamento de 1,5 metro, será que é eficiente? Né? O estar em locais fechados, quantas pessoas, quanto tempo pode ficar, enfim. Né? Essas informações, elas são meio que elas não trouxeram tanto efeito, né, como as pessoas esperavam, e maltrataram, igual a live passada que nós fizemos. Pessoas cuidam de pessoas. E aí, nesse isolamento, se pessoas cuidam de pessoas, o distanciamento, ele realmente vai ter interferência. Agora, você privar as pessoas de ter o carinho, de ter o cuidado, de ter a atenção do outro, de ter a presença do outro, eu costumo falar assim, evitar de estar em locais muito fechados, onde aquilo ali, o vírus, ele fica concentrado. Procure ficar em lugares mais arejados. E se a sua máscara, porque na verdade a gente foi feito para respirar puro. Então você ficando com aquilo ali, aquilo te adoece. Só se for necessário, se você estiver em locais onde você pode escolher conversar com alguém em um local que esteja arejado, que esteja ventilado, você consegue ficar sem aquela máscara e o ar, e você consegue ter porque assim, as pessoas estão tendo consequências também, porque elas estão inalando novamente, respirando novamente, o que era para ser um dejeto da respiração. Então, isso também tem as consequências. Você entende? E então junta uma série de prejuízos que aí privam os avós de verem as crianças. Isso traz tristeza para os avós, e isso tem uma cascata de reações que são totalmente inconsequentes, né? Totalmente inconsequentes. Então, por isso que eu falo que o cuidado da gente conseguir ter e filtrar as informações de formas corretas, porque estudos criminosos foram lançados no Brasil, estudos criminosos mesmo, que já estava com um medicamento pronto para ser lançado no mercado. Só que hoje, Rafael, nós estamos aqui, nós estamos conversando e se comunicando. Da mesma hora que eu comunico com um médico na Espanha, na Suíça, na Inglaterra. Então, houve um desencontro de informações muito grande da realidade. Foi quando despertou profissionais, que são profissionais íntegros e comprometidos com a saúde das pessoas, a abrirem os olhos e enxergarem que estavam manipulando o povo da saúde a fim de lançar esse medicamento que era muito mais caro. Porque você vê hoje que a ivermectina, nós conseguimos comprar a ivermectina. A hidroxicloroquina, nós conseguimos comprar. Agora, um medicamento, que é um medicamento mais caro, que cabe patente, olha para você ver a consequência. Olha para você ver. É um medicamento mais caro, né? Que esse coquetel aí mais simples,
Eu ouvi falar que custa R$ 5 por pessoa, né, durante 7 dias. E esse outro aí não tem nem preço ainda, né? Porque não está concluído ainda. Ah, Mas não, vai já ter falaram o 7 preço. anos. Eu não lembro o preço agora, mas é uma coisa absurda um tratamento de cada paciente teria desse medicamento, que já é uma coisa absurda. Era não sei quantos R$ 1.000 para um paciente tratado. Então, Além de ter a patente, eu acho que 7 anos de exclusividade. Então, quer dizer, um laboratório vai fornecer esse medicamento para o mundo inteiro. Né? Então, imagina o interesse que não tem, né, para que ele seja escolhido correto, né, e quantas pessoas não vão ser beneficiadas financeiramente com essa conquista aí, né? é verdade, Rafael. E assim, eu tenho um colega médico que ele fala: não existe grandes negócios sem grandes crimes. Então, assim, é uma pessoa que se revoltou muito com essa parte dos estudos, que foram instituições, Rafael, como Harvard, profissionais de Harvard que assinaram trabalhos e são interrogados hoje criminalmente. Então, isso é muito sério. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio emocional, sim, para nós estarmos nos juntando e causando, como é que como eu falo, uma concentração de todo mundo querendo que a sua família esteja bem depois que isso tudo acabar, que nós estejamos prontos para vivermos os nossos sonhos quando tudo isso acabar, que nós tenhamos pensamentos de bem e não do mal. E eu vejo muito benefício nessa pandemia, Rafael. Eu vejo bem nessa pandemia. Eu vejo que é uma excelente oportunidade para a gente se libertar de várias algemas. Os tratamentos que eles Não, o que são eu tenho tratados. visto, que é engraçado, que aqueles remédios da roça tá tudo voltando, né? Pois é, e isso. Aqueles remédios da roça tudo voltando, aquele chazinho tudo voltando, porque realmente a medicina, né? Não a medicina, mas os laboratórios, né? A indústria farmacêutica, eu acho que está perdendo um pouco da credibilidade por conta disso. É uma briga tão grande em relação a, a, a esse remédio, né? Que estão deixando os remédios que já têm mais de 50 anos de uso, né? Com eficácia em vários controles, né? Parece que de uma hora para outra o remédio falou assim, não presta mais. Não presta mais porque ele não tem mais patente, não presta mais porque é muito barato, não presta mais porque não qualquer um irrita a pode tomar. gente. Pois é, então, porque os remedinhos da Porque roça não mata a voltando. gente, porque não entuba a gente, porque não vende respirador. É muito sério isso. E você sabe o que eu fiz? Eu fui médica do SUS durante muito tempo, né, Rafael? Eu não sei, hoje, quando eu saí do SUS há algum tempo atrás, eu já percebi que as pessoas, elas começaram a ter acesso à internet. Então, mesmo as pessoas que não eram estudadas, elas conseguem ter uma ressonância com uma informação sincera. Elas são guiadas não pela leitura, não pelo diploma delas, mas pela sabedoria divina que elas têm. Então, por exemplo, uma pessoa hoje, ela consegue, por exemplo, ela consegue me ouvir falar e sentir sinceridade em mim e abraçar aquela causa. Porque, assim, essas coisas de... Porque existe os postos de saúde, que, na verdade, eles são postos de doença, porque ninguém saudável fica indo no posto de saúde, de unidade básica de saúde, no IPSF. Você vê que o povo saudável quer distância, porque lá tem os medicamentos, é outra linha. Um povo que é saudável, ele não quer se compactuar com determinadas linhas de tratamento, ele não cabe naquilo, então ele nem vai. E você percebe hoje que as pessoas do interior, elas já conseguem enxergar muita coisa, confiar. Elas conseguem desconfiar de medicamentos, porque antigamente era remédio, ele mandava tomar, eles tomavam sem nenhuma preocupação. Hoje você já vê que as pessoas, elas têm um receio de tomar. Elas têm medo de tomar.
Porque já veio à tona, porque os netos têm internet, porque os netos têm WhatsApp, porque os sobrinhos eles têm acesso ao Facebook, e ficam, essas informações chegam até eles. Né? E aí esse desencontro de informação, né, causa esse pânico. Né? A Cícera estava falando aqui, né, pessoas que tiveram Covid ficam até com medo, né, de falar que tiveram, né, para não serem criminalizadas, né? Eu diria, talvez a palavra seja forte, mas acaba sendo essa, né? E aí, quem falou foi a Paty, né? Falou que a depressão está muito em alta, e tá, né? Porque as pessoas começam a se isolar, não por conta, né, do contágio, né? Mas começam a se isolar, se culpando, além do isolamento, né, para não ter esse contágio, começam a se isolar, né, se culpando por ter pego, né, a doença, né, e outra, por ter se salvado, porque parece que todo mundo que vai pegar essa doença tem que morrer. Né? Então as pessoas que pegam e que se salvam, parece que entram em pânico, né? Porque, né, que elas podem até ter passado para outra pessoa e talvez uma dessas pessoas tenha morrido, né? Por conta de aí a gente volta naqueles assuntos, né, das pessoas que têm alguma doença pré-estabelecida, né, que acaba agravando, né, a virulência aí do Covid. Né? Então, realmente, esse momento, né, igual eu falei que a Cícera confirmou aqui, né, os remédios, as rezas, os terços, as benzedeiras, tá tudo voltando. Com certeza. E os tratamentos naturalistas estão em alta. Isso eu achei uma parte muito positiva da pandemia, Rafael. Muito positiva, porque órgãos como a Anvisa, conselhos federais médicos, que reprimem os profissionais que pensam fora da caixa, eles tiveram que abrir mão. Eles tiveram que abrir mão. Mas, mesmo médicos, eu recebi relatos de médicos que estão sendo ameaçados, porque os médicos não querem passar o tratamento que os pacientes eles têm segurança que está funcionando. Então, quem tem o direito de tirar o outro? O direito de tirar do outro a chance de usar algo que pode fazer efeito. Porque não é científico, porque eles não julgam científico. Isso é muito sério. Porque nós, Rafael, nós não queremos saber tanta coisa, não. Porque a gente toma esses chás, essas rezas aí que a Cícera falou, os remedinhos de mata, eles não são científicos. Mas a gente não quer nem saber, a gente tem fé e toma. E aí também tem aquela questão, né? Que é científico, né? Que é os placebos, né? Aqueles medicamentos sem princípio ativo nenhum que curam. Por quê? Porque as pessoas começam a acreditar, né, que aquilo ali vai ser a cura. E aí muitas pessoas são realmente curadas pelo poder, né, pelo controle emocional de acreditar que aquilo ali, né, vai resolver o problema. Né? E aí tem a importância, né, dos chás, né, das benzedeiras, né, dessas pessoas, né, mais antigas, que têm um conhecimento antigo, que conseguem, né, fazer com que as pessoas acreditem que aquilo ali vai ser a cura para elas. Né? E as pessoas que realmente acreditam, elas vão ser curadas, né? Porque a gente tem esse poder interno, né, dessa autossugestão de poder nos autocurar, que é nada mais, nada menos que a imunidade, né, que a gente fala aí. Né? A imunidade, ela vai combater essas coisas externas e o controle emocional é o grande controlador disso tudo. A partir do momento que a gente acredita, as coisas têm mais probabilidades de acontecer. E você sabe que eu acho que as pessoas elas têm que ter um equilíbrio mais ainda, Rafael, é quando elas confiam em um tratamento e elas vão em um profissional e o profissional não passa aquele medicamento para elas. Então, assim, eu já vivi várias coisas quando eu atendia muito no SUS, eu consegui entender isso do paciente.
Tinha paciente que ele rodava, ele me esperava assim, olha, doutora, eu quero tomar uma bezetacil. Você já sabe o que é bezetacil, né, Rafa? Aham. Me dói para desgramar aquela injeção. E assim, e eles falavam assim, não, aí um falou assim, olha, Elisama, eu estou te esperando, porque eu quero tomar uma bezetacil, já pedi para todos os médicos da cidade, ninguém quer me dar essa bezetacil, e essa bezetacil vai me sarar. Quem sou eu para eu tirar o direito dele? Mesmo que se fosse para ele tomar à toa, no meu ver, mas para ele, não é à toa para ele. O Rafael, e a dor que estava matando o homem no outro dia, ele foi lá, o bem que ele jogou em mim, meu filho, eu, com certeza está até hoje, tá durando. Porque sumiu. Sumiu. Se foi placebo, se não foi, mas a pessoa, ela tem o direito de escolha, ela tem o direito, porque o tratamento, ele é muito mais, como você falou, é muito mais do que o químico. É a intenção de quem deu, é a intenção de quem recebeu. É muito mais lindo. Com certeza. E às vezes acontece o seguinte, da pessoa ir no médico, né? Eu já ouvi relatos disso, né? Que chega lá pedindo um medicamento, né? Ah, eu queria determinado medicamento e o médico passa outro diferente, que a pessoa chega na farmácia e fala assim, ah, eu queria esse remédio, o médico não passou, eu vou comprar esse aqui, mas esse aqui não vai resolver, não. E realmente não resolve. Realmente não resolve. Porque ela já sabe, né? Ela já está falando que não vai resolver. Então, não resolve. Né? Então, quando a gente fala desse controle emocional, tem tudo isso, né, inserido. Né? Talvez a consulta médica ela é mais psicológica do que, né, química, né, como se diz, né, para passar remédio. A gente precisa entender qual que é a intenção, né, que o paciente está tendo ali, né, quais são as dores e se realmente aquele medicamento ou uma conversa vai resolver o problema. Né? Talvez a conversa resolva mais do que o próprio medicamento. Verdade, Rafael. E nesses locais que estão crescendo muito os casos da Covid, nós precisamos entender que existe sim tratamento. Existe. Existe como minimizar esses males e as pessoas elas só precisam saber as informações corretas e elas se orientarem e orientarem, porque tem gente que é referência em saúde na família delas. Então, por exemplo, em determinadas situações, a pessoa vai entender, olha, já perdeu o olfato, está com a tosse, está começando uma coriza, começou... Para que vai esperar esse trem piorar? Para quê? Tem que entender o tratamento que existe e procurar fazer esse tratamento rápido. São as primeiras 24 e 48 horas que são decisivas. Você está tomando um coquetel de vitaminas, você está tomando tudo que você tem direito, você está fazendo cuidado com a sua alimentação, você está tendo cuidado com as informações que você escuta, mas você contraiu a Covid-19, ou você começou a ter os sintomas, para que você vai esperar? Você precisa saber que existem medicamentos antivirais e que você pode tomar para diminuir sua carga viral. Quanto mais diminuir a sua carga viral, menos mal você terá. Por quê? Não é só sobreviver à Covid. É você ver se depois você não vai amputar uma perna, se não vai amputar, vai ter prejuízo, fibrose pulmonar, se você vai ter problema de visão. É muito mais sério. Então, para que você vai ficar esperando? Empurrando com a barriga, ficar tomando paracetamol de pirona, sendo que existe um tratamento com fortes indícios que pode diminuir a carga viral em você. E diminuindo a carga viral em você, você sabe o que acontece? Você vai contaminar menos pessoas.
Sabe por que que acontece esse caos todo, Rafael? Porque, na verdade, em 80% da população, as pessoas vão ter o SARS-CoV-2, mas eles não vão desenvolver a doença. Eles vão conseguir aquilo ali vai praticamente ser assintomático. É só 20% que vai dar problema. Só que esses 20% dá tanto problema que, diante desse caos que é a saúde do Brasil, não vale a pena. Não vale a pena você arriscar, você ficar empurrando com a barriga. Então, se você for fazer exames e for demorar para fazer o seu tratamento, é melhor você atirar e depois perguntar. Quer dizer o seguinte: eu comecei com sintomas. Nossa, vou colher o exame, vai demorar não sei quantos dias para o exame chegar, ou eu vou ter que viajar para eu colher o exame, ou eu vou ter que esperar não sei quanto tempo para chegar o resultado. Se for te atrapalhar, tratar inicialmente, é melhor você não fazer exames. É melhor você não perder a chance de agir na replicação viral. A replicação viral é a primeira fase top para quem está com Covid-19, usar todas as armas que você tem direito. E os antivirais, que eles falam que não funcionam, estão se mostrando muito efetivos. Então, se for para a gente esperar esses antivirais virarem científicos, igual você viu que a vacina já veio para teste, né? Num passe de mágica. Então, assim, são coisas que não tem como a gente explicar, Rafael. É realmente assim, eu quero que as pessoas elas tenham atenção mesmo. E quem é referência de saúde, por exemplo, você é referência de saúde na sua casa, você tem que estar atento, porque tem gente que não tem nem noção. Tem gente que começa, igual aqui em casa. Eu sei, meu irmão, ele fica aqui na minha casa, mora perto de mim. Ele começou a tossir, eu já, Covid, meu filho, Covid-19. Você tá. Não, mas eu só tô tossindo, é só a gripe. Eu falei, não, vamos tratar já, vamos cortar esse mato pela raiz. Então, assim, você tem que estar orientando quem você acha que é menos, que tem menos informação do que você. Porque às vezes uma pessoa é referência na família ou na amizade em carro, a outra é referência em outro determinado assunto. Mas às vezes você é referência em saúde e você tem que pegar esse seu título e esse seu diploma e você lança a mão agora nessa época de pandemia e não perder tempo. Se você tiver como ter algumas coisas em casa, Rafael, eu falo que igual a Cecília está falando aí da ivermectina. A ivermectina, por exemplo, ela é algo muito importante para quem teve a Covid e conviveu com outras pessoas e para a família tomar, para quem conviveu, mesmo que tome à toa. Mas vale a pena tomar de 2 a 4 doses quem está com Covid, quem são os contatos da Covid. Então, você vê que, às vezes, essas pessoas que elas são notificadas como positivas, como Covid-19, recebem essa notificação, as pessoas do convívio dela não fazem nada. Então, elas estão ali, talvez, assintomáticas e, só disseminando. Então, na verdade, nós temos que agir de forma personalizada, nós temos que proteger, cada um protege a sua casa e virar como é que eu te falo? Uma cadeia, uma reação em cadeia de cada um proteger a sua família, cada um ir fazendo. Porque se nós formos esperarmos eles brigarem entre eles, que tratamento que nós vamos tomar? Que se vitamina é bom, se vitamina é mal?
Se a gente for esperar que os exames que são feitos, Rafael, eles são praticamente dinheiro gasto de forma desnecessária, inútil. Eu digo assim, mesmo o melhor exame da face da Terra para Covid é o PCR, o RT-PCR. Presta bastante atenção. Só que existe vários tipos de kits. Existem vários tipos de kits de RT-PCR. Alguns kits pegam um pouquinho vírus e dá positivo. Tem outros kits que só vai dar positivo se for um tantão de vírus. Então, se você fez o seu RT-PCR, que é o exame de escolha para detectar a Covid-19, e você usou esse kit que pega um tantão de vírus, e você tinha menos vírus, você vai dar negativo. E sinto muito, você vai receber todas as consequências de um não tratamento. E por isso que as pessoas vão internadas. Aqui, doutor. Ela está perguntando aqui, ivermectina é tomada de quanto em quanto tempo? Ela está falando que a família dela tomou uma dose. Então, essa dose que eu até sugeri foi uma dose por causa de tratamento com ivermectina que é dado em massa na África. E nas regiões que a África faz essa ivermectina, nessa dose profilática, notaram que a incidência do Covid foi menor. Mas a gente não pode... Essa dose é um comprimido a cada 30 quilos. Só que o que acontece? Preste bastante atenção. Você não pode colocar sua esperança na ivermectina como se você toma ivermectina e você está imune. Isso é mentira. Isso não é verdade. Infelizmente, alguns médicos estão disseminando isso com a esperança. Eu tenho certeza que eles não fazem isso por mal. Tenho absoluta certeza. Alguns mandam tomar toda semana, outros mandam tomar a cada 15 dias. Só que o que acontece? Mesmo você tomando a dose profilática, a ivermectina fica no seu corpo muito pouco tempo. Então, ela é uma excelente antiviral, só que ela não se mantém um antiviral no seu organismo durante vários dias. Então, é importante o seguinte, preste bastante atenção. É bom você ter ivermectina. E se, Deus o livre, você começar com algum sintoma, é melhor você deixar para você tomar na dose de tratamento de 2 a 4 dias, mesmo que você tome à toa, do que você ficar tomando ela de 15 em 15 ou semana em semana, porque está se acreditando que diminui o efeito dela, se você precisar dela para tratamento. Agora, eu também não sou radical. Eu acho que você tem que pegar a ivermectina e colocar no seu coração. E você vê o que é que o seu Deus interior fala. Porque dependendo, se seu coração mandar, meu filho, você está na guerra, você usa a arma que você tem. Você usa a arma que te dá credibilidade para ser usada. Agora, se você tiver essa atitude, você não pode comer bola. Porque o que acontece? As pessoas tomam a dose profilática e aí elas acham que elas estão imunes. E aí elas começam com um sintoma arrastado e elas não abrem os olhos e quando vê, elas já estão no hospital. É isso que eu não quero. A profilaxia, que tem que se mostrado muito... Então, ela está perguntando aí, a profilaxia de escolha que tem se mostrado eficaz nesse intuito que você está falando é a hidroxicloroquina, que tem se mostrado em pessoas que fazem, preste bastante atenção, foram separados 2 turmas de médicos, de profissionais de saúde. Os que tomaram hidroxicloroquina e os que não tomaram. Os que tomaram a hidroxicloroquina
preventivamente é outra dose, é uma dose semanal. Eles infectaram muito menos. E não teve mortalidade nenhuma. No outro grupo, já teve mortalidade no que não usou. Então, por exemplo, se você fosse fazer uma profilaxia ideal, se você for da comissão de frente, se você tem alto risco, ou se fosse empresas, comércio, o que eu indicaria? Usar ivermectina, 2 dias, ou de 2 a 4 dias, e começar a hidroxicloroquina, dose profilática. Mas é confuso mesmo, ela está confusa. Está acabando nosso tempo aqui, doutora. Mas e aí até fala com ela que para seguir as redes sociais que vai se resolver essas dúvidas. Fique calmo, fique tranquilo. Se você quiser tomar de mês em mês, continue. Se você quiser tomar de 15 em 15 dias, existe protocolo assim também. Para depois você entender o que eu vou falar lá na frente. Isso não vai te prejudicar. Fique tranquilo. Então, se você quiser aproveitar, doutor, para fazer o convite, que na próxima sexta-feira a doutora vai fazer um apanhado geral, né, dessas profilaxias em relação à pandemia, em relação ao Covid. Vai ser uma aula exclusiva dela, tá? Onde ela vai tirar todas essas dúvidas que as pessoas vêm trazendo, né? Vai ser um negócio mais intenso, vai ser um negócio mais pesado do que está sendo aqui as nossas lives, tá? Então vai ser sexta-feira que vem, no mesmo horário, 8h02, tá? No Instagram dela. Eu vou dar tipo um manual. Eu vou dar tipo um manual de vitória contra a Covid-19. Convida todo mundo que você ama, convida todo mundo que você vê que merece ouvir, que quer estar comprometido com a sua família nessa hora, sem esperar ninguém fazer nada por eles. Então, convide. Fique calmo e tranquilo se você teve dúvida. Tudo vai ser solucionado. Siga as redes sociais que tem conteúdo. Já tem algum conteúdo, mas eu colocarei mais conteúdo. E se você segue as redes sociais, o que acontece? O meu conteúdo te alcança. Então, assim, se você faz o que as redes sociais elas mandaram você fazer, quando eu lanço alguma coisa que é boa para você, a rede social automaticamente vai te deixar saber. Gente, olha, Deus nos proteja. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir passar por essa fase e nós vamos rir dessas vitórias que nós estamos tendo, que nós vamos colher muitos frutos bons. Eu tenho certeza disso. E se ainda ficou alguma dúvida, né, pode deixar nos comentários, que é isso que vai ficar gravado no GTV, que a doutora Elisama vai lá e responde, né, as principais dúvidas, tá? E na próxima sexta-feira, ela vai dar uma aula aqui específica sobre a prevenção, né, contra o coronavírus, e convide todo mundo, porque depois dessa aula ela vai passar aí um PDF, né, com todas essas informações para que você tenha esse manual em casa, né, para se prevenir e conquistar essa vitória contra essa doença. Tá joia? Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Tá? E na semana que vem a gente está de volta. Um abraço e até mais. Deus nos abençoe. Doutor, deixa eu só tirar aqui uma foto nossa, antes de acabar oficialmente. Isso. Tchau, tchau, pessoal. Ficou e nos com vemos eco a minha voz. Ficou com eco não, pra mim, não. da minha voz, igual daquela moça psicóloga que fez uma live com você. Tadinho do pessoal ouvindo esse eco na cabeça deles, Rafael. Misericórdia. Aí, dia de sexta-feira, que ninguém está sextando mais, misericórdia. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus. Um abraço.